Bem, estamos aqui na nossa primeira videoaula, primeiro ano do ensino médio, reforçando um conteúdo que já foi abordado inicialmente, que é a literatura brasileira, ou melhor dizendo, a literatura de língua portuguesa nos países africanos, que além de Brasil e Portugal, são chamados países lusitanos por terem a língua portuguesa como língua oficial, temos os países africanos, né, como é o caso de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Guiné-Bissau. Então nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o que a cultura desses países tem a dizer em relação à sua literatura, as características principais, a força do continente africano em relação a uma literatura tão primorosa que veremos a partir de então. Para ilustrar, temos aqui a bandeira do Brasil com as outras cores que lembram os países lusófonos, né, de origem africana, para ilustrar o português como língua oficial. Então vamos lá. O panorama das literaturas africanas de língua portuguesa. Para início de conversa, falando-se em língua portuguesa, há que se considerar os dois maiores do mundo, né, que são Brasil e Portugal. Infelizmente, outros países ficam em plano secundário ou terciário, como é o caso desses já citados, os países africanos que têm uma vasta e rica literatura, tanto no que se refere ao engajamento, quanto a obras clássicas, né, com as características próprias daqueles locais, bem como suas especificidades. Mas por que essa literatura fica em segundo plano? Porque ela não é vendável, ela não é publicitariamente rentável aos olhos do consumismo voltado para essas obras. Mas no que se refere à qualidade de produção, riqueza cultural, ela é tão boa quanto as nossas aqui do Brasil e as de Portugal. Então eu os convido agora para uma análise mais aprofundada, né, detalhada sobre esses países, que a gente vai começar a mostrar a partir de então. Então vamos lá. Observem aqui, que a literatura, teoria e história. Nós temos esses países se despontando, principalmente aqui a partir do século XX. Os países africanos, né, que têm o português como língua oficial, como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Eles têm se desenvolvido uma produção literária em língua portuguesa muito rica e variada. Então, as pessoas, quando vão falar de África, elas devem imaginar só pobreza, só miséria, só fome, aquelas pessoas muito magras, sem ter o que comer, né? Mas, na verdade, a África é um continente de mais de 1 bilhão de habitantes, e além da pobreza tem um outro viés que não é mostrado, que é sua riqueza cultural, sua riqueza literária, sua riqueza política, sua riqueza religiosa e tantos outros aspectos. Então, o que falta mesmo para essa literatura se tornar consagrada no nosso meio, nada mais é do que projeção, do que status, do que as pessoas resolverem mostrar sua riqueza tal qual ela é. Infelizmente, isso não acontece porque no Brasil as pessoas preferem os chamados best-sellers, né? Importá-los enlatados norte-americanos, ingleses ou de outros países que não tem tanto a ver com nossa literatura, mas que acaba, do ponto de vista rentável, do ponto de vista comercial, sendo mais interessante do que as obras africanas de língua portuguesa, como já foi dito inicialmente. Nós temos aqui uma literatura engajada. A literatura não se preocupa em mobilizar apenas o sentimento do leitor, mas sua consciência. Muitas vezes trata-se de questões políticas e ideológicas. A literatura engajada. Quando a gente fala de engajamento, a gente está falando de quê? De luta, de resistência, de militância, lutar por ideais. Para quem não sabe, esses países africanos eles só conquistaram sua independência agora, no final do século XX, ou na segunda metade do século XX. Então eles eram colônias portuguesas e eles são relativamente novos em relação a Portugal e ao Brasil também. Tá certo? Então o engajamento mostra essas questões políticas, ideológicas, contra que eles lutavam. Eles combatiam o quê? Sistemas opressores, né? Muitas ditaduras, regimes totalitários, mas todos esses países são ricos abundantemente na natureza, né? Na fauna, na flora, nas riquezas culturais também não poderia deixar de falar,
E é o que nós vamos abordar a partir de então. Na literatura africana em língua portuguesa, predomina-se esse engajamento. Diversos países do continente africano, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, ilhas de São Tomé e Príncipe e o arquipélago de Cabo Verde. São esses os países que compõem os chamados países de língua portuguesa que estão inseridos no continente africano. Muitos escritores africanos do século XX participaram ativamente na luta pela libertação desses povos. Agostinho Neto, por exemplo, fundou o clandestino movimento anticolonialista, MAC, e Frelimo, Frente da Libertação de Moçambique, contou com a participação de vários escritores. Então, como eu falei anteriormente, a questão do viés ideológico tem muito engajamento político, luta pela liberdade, pela independência. E isso é traduzido nas obras literárias desses países de maneira geral. A gente tem um panorama da literatura africana ainda tratando de uma visão de mundo caracterizada por meio da mesma língua que se fala em Portugal e no Brasil. Então é um viés globalizado, pensando no português, e nós, como irmãos lusitanos, não podemos deixar de fora esses países, tá certo? A literatura africana é uma fonte bastante consistente de conhecimento a respeito de algumas nações africanas. Então, como eu disse no início, falar de África, infelizmente a maioria das pessoas só pensa em pobreza, em desnutrição, em fome, em pobreza extrema, e não é bem assim. O outro lado da moeda, o lado bonito, não fica evidente, que é mostrado pela literatura e que não tem o devido espaço nas mídias, nas revistas, internet. Então a gente tem que correr atrás, buscar essas informações mesmo. Do século XVI ao século XIX, mais de 90% da população dominada pelos portugueses não sabia ler nem escrever. Então, para quem que eles iam produzir literatura se não tinha um público que lesse, um público que consumisse essa literatura? É mais ou menos paradoxal pensar assim, porque tudo que você faz, você tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta a ser batida. Então, se não havia pessoas alfabetizadas para lerem, também a produção literária ia ser muito pequena, tá certo? E quem eram as pessoas alfabetizadas da época? Eram as pessoas que tinham vínculo com a coroa portuguesa, eram pessoas de posse, pessoas que tinham uma condição financeira muito mais plena do que os simples colonos, e a população como um todo. Nós vemos aqui também que a produção predominantemente é de poesia. E muitos dos nomes mais expressivos dessa poesia também faziam parte dos movimentos de libertação. Olha só, na fase em que seguiu a independência, em 1974, tendências literárias diversas formaram a literatura africana de expressão portuguesa. Então nós estamos falando de 1974. Nós estamos falando de 46 anos atrás. É muito pouco tempo se nós levarmos em conta a independência do Brasil, que foi há 520 anos atrás. Eu disse independência, não, desculpe, o descobrimento do Brasil. O Brasil tem 520 anos, e quase 200 de independência. Mas é um país jovem. Mas em relação a Portugal, por exemplo, esses países são bebês, porque falar de mais de 1000 anos em relação a outros 46, que é mais ou menos a data desses países africanos, é uma relação que você pode observar essa disparidade em relação às datas, tá certo? Alguns autores muito destacados dentro dessa literatura portuguesa dos países africanos. Nós temos Agostinho Neto, de Angola, Luandino Vieira, Alda do Espírito Santo, de São Tomé e Príncipe, Amílcar Cabral, escritor de Guiné-Bissau, Pepe Tela, escritor de Angola, Mia Couto, escritor de Moçambique, Alda Lara, escritora de Angola, Armênio Vieira, escritor de Cabo Verde, Água Lusa, escritor de Angola. Vocês estão vendo que muitos desses nomes lembram nomes afrodescendentes sem a ascendência portuguesa ainda. Lembrando que esses países, antes de ter o português como língua oficial, já tinham alguns dialetos zulus, que eram dialetos próprios dos nativos que já se comunicavam antes da colonização portuguesa. Então eles predominaram. Olha só, quando você pega, por exemplo, Água Lusa, você pega, por exemplo, Luandino,
você pega Pepetela, são nomes que nós não associamos diretamente com nomes comuns da língua portuguesa. Mas é só um detalhe, né, que eu achei por bem citar, que vale a pena receber o seu devido destaque. Então aqui fala dos países, o nome desses escritores, mas todos tiveram igual competência para demonstrar com muito valor, com muita qualidade, o que esses países tinham de mais rico, né, em forma de literatura. E eles se destacaram na poesia. Claro que tivemos a parte da prosa também, que vai ser abordada posteriormente. Olha só, Agostinho Neto viveu de 1922 até 1979. Agostinho Neto fez parte da geração de estudantes africanos que desempenhou um papel fundamental no processo de independência de seu país, na chamada Guerra Colonial Portuguesa, ou Guerra do Ultramar. O que significa ultramar? Ultramar era mais ou menos associado à Revolução Ultramarina, ou seja, esses países que lutaram pela libertação desses países geralmente estavam na costa, né? Tinham o mar como horizonte e usavam como subterfúgio para poder ilustrar as histórias, os livros, né, que eles escreviam, e também com o propósito de destacar que foi por ali que eles combateram os portugueses no processo de independência desses países. A obra de Agostinho Neto, por exemplo, olha essa poesia aqui, que maravilhosa. Noite. Eu vivo nos bairros escuros do mundo, sem luz nem vida. Vou pelas ruas a palpedelas, encostado aos meus informes sonhos, tropeçando na escravidão, ao meu desejo de ser. São bairros de escravos, mundos de miséria, bairros escuros, onde as vontades se diluíram e os homens se confundiram com as coisas. Ando aos trombolhões pelas ruas sem luz, desconhecidas, prejadas de mística e terror, de braço dado com fantasmas. Então, uma poesia que fala com espírito, né, de luta, combativo, um desejo de liberdade, mas falando também do sofrimento que eles tiveram. Fala de escravidão, fala de bairros escuros, de miséria. Isso aí ilustra a questão da necessidade do engajamento, como foi dito anteriormente. Nós temos aqui o Landino Vieira, que nasceu em 1935 e é vivo até hoje, português de nascimento, passou a juventude em Luanda, onde concluiu os estudos secundários. Durante a Guerra Colonial, combateu nas fileiras do MPLA, contribuindo para a criação da República Popular de Angola. Então, um português que foi um herói de outro país, né, lá de Angola, deu sua parcela de contribuição como herói, como resistente, também como escritor. Tá certo? Então, olha só, obra de Landino Vieira, Girassóis, que vocês estão vendo aqui, e Buganvília. Não vem ao caso ler, mas o tamanho tá bom, depois quem quiser pausa e pode ler e tirar suas próprias conclusões. Então é isso, nós tivemos um panorama geral da literatura portuguesa e dos países onde se fala esse idioma e da riqueza, da importância que eles têm para nós. Tá bom? Obrigado pela atenção. Assistam essa videoaula com bastante dedicação e repitam quantas vezes quiser. Obrigado.